aí, gatinho? E aí, gatinha? Chegamos aí para a resolução de mais uma lista de exercícios agora de química, aqui da primeira série do ensino médio. Nessa lista nós vamos falar sobre modelos atômicos, né? A evolução dos modelos atômicos, os cientistas envolvidos, né? Quais os modelos, os experimentos que foram feitos. Vamos falar também aí das partículas subatômicas, né? Da estrutura do átomo, né? Ali dos prótons, nêutrons e elétrons, né? Número atômico, número de massa. Vamos falar também sobre distribuição eletrônica aí com o diagrama de Linus-Pauling. Então tem muita coisa legal aí nessa lista. São mais ou menos aí uns 22 exercícios. Vamos tentar fazer aí com uns 5, 6 vídeos resolvendo aí todos esses exercícios, beleza? Deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez e vamos lá para a resolução dos exercícios. Nesse primeiro vídeo vamos resolver aí os primeiros 4 ou 5 exercícios aí da nossa lista. Se você é meu aluno, você recebeu uma lista impressa aí com esses exercícios. Se você está aqui, né, pesquisando pelo vídeo, seja bem-vindo. E vamos lá. O primeiro exercício foi um exercício da UFU, né, da UFO de Minas Gerais. Ó. Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram como resultados de experimentos em que um fluxo de partículas alfa foi direcionado para uma folha de ouro metálico muito fina. O fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Certo? Então ele pegou ali uma folhinha de ouro bem fininha, tipo uma folha de alumínio, só que de ouro e mais fina. Bombardeou com partículas alfa, né? Colocou ali no fundo ali uma chapa fotográfica para ver ali o que aconteceria. Antes se acreditava que os átomos eram como esferas. Então, se os átomos fossem como esferas rígidas, então aquela folha de ouro que era formada por átomos seria como uma imensa barreira, né? Um monte de bolinhas de esferas, né, dos átomos de ouro compactados e ali juntos. Então, quando se jogasse uma partícula ali em cima dessa barreira de átomos, se esperava que essas partículas não atravessassem. Só que, como aqui disse, ó, a grande maioria das partículas passaram pela folha sem mudança de direção. Então, aonde se esperava que tinha uma barreira de esferas, né, uma barreira de átomos, não tinha. Por quê? Porque a partícula alfa atravessou, na grande maior parte dos casos, direto. E aí uma pequena quantidade sofreu desvios muito grandes. E aí nós temos 3 perguntas. Ó. A letra A, o que é uma partícula alfa? A letra B, por que a maioria das partículas passaram direto pela folha metálica? E a terceira, por que uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes, tá bom? Então eu vou explicar cada uma delas e depois vou colocar uma resposta aí resumida que responde satisfatoriamente aí as perguntas. Primeiro, o que é uma partícula alfa? As partículas alfas, elas são originárias lá da radioatividade. Os elementos radioativos, eles emitem pequenas partículas, né? São 3 os tipos de radiação, é a alfa, a beta e a gama, mas não vamos falar da radiação beta nem da gama, porque aqui o que é de interesse para nós são as partículas alfa. Então uma partícula alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então é um núcleo semelhante a um núcleo de hélio. O átomo de hélio, ele tem lá no núcleo dele 2 prótons e 2 nêutrons. Claro que o átomo de hélio vai ter 2 elétrons ali ao redor. A partícula de alfa, ela não é um átomo de hélio. É só o núcleo do átomo de hélio. Então ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, um pequeno bloquinho formado por 4 partículas. 2 prótons, 2 nêutrons. Nêutrons são partículas sem carga e os prótons, né, são partículas positivas.
Então, se eu tenho duas partículas positivas e duas partículas sem carga, essa partícula alfa, a partícula total ali, ela tem 2 positivos de carga, né? Ela tem uma carga 2+, ou uma carga positiva. Então, isso é uma partícula alfa. Colocando aí como resposta, né? Um resumo, a gente pode resumir que a partícula alfa é isso daqui, ó. Tá aí. Uma partícula alfa é o núcleo de um átomo de hélio formado por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Possuindo carga elétrica positiva mais 2. Agora a segunda pergunta. Por que a maioria das partículas alfa passaram direto pela folha metálica? Então, pense comigo. Se tivesse uma barreira, conforme já dito, bateria e não, né, e seria impedida de atravessar. Se passou direto, é porque não tinha nada. Então, a conclusão que se chegou foi que a maior parte do átomo é espaço vazio. Então, quando você jogou uma partículazinha ali para atravessar aquele monte de átomos e essa partícula passou direto, é porque ali a maior parte do espaço ali é vazia, né? Então, se chegou a essa conclusão. Podemos resumir, então, a resposta da seguinte maneira. Tá aí, né? Porque o átomo é constituído, em sua maior parte, por espaço vazio. Assim, a maioria das partículas alfas atravessou a folha de ouro sem encontrar obstáculos que alterassem sua trajetória. E a letra C, porque uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes. Claro, o átomo ele tem a maior parte espaço vazio, mas precisa ter alguma coisa, né? Ele não é 100% espaço vazio. Acontece que se essas partículas sofreram desvios muito grandes, quer dizer que elas foram repelidas. Pelo princípio aí das cargas elétricas, né, de atração e repulsão aí, eletrostática, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, né? Ou seja, positivo com positivo tem repulsão, positivo com negativo tem atração. Lembra que as partículas alfas elas possuem carga elétrica positiva, então se elas foram repelidas é porque ela encontrou algo que também tem carga positiva. E aí esse algo ele é muito pequenininho, ele é bem pequeno, por isso que foi só uma pequena quantidade de partículas alfa que sofreu esses desvios muito grandes. Então se chegou à conclusão que a maior parte do átomo é espaço vazio e ele tem um núcleo bem pequenininho que é denso e tem carga positiva. Essa é a conclusão que se chegou, né, e a explicação do porquê que uma pequena quantidade de partículas alfas sofreram grandes desvios, né? A gente pode então resumir e colocar a resposta dessa forma aqui, ó. Tá aí, ó. Porque algumas partículas alfa passaram muito próximas do núcleo atômico, que é pequeno, denso e possui carga positiva. Como as partículas alfa também são positivas, ocorreu uma forte repulsão elétrica, provocando grandes desvios em suas trajetórias. Então nós vimos aqui, né, uma explicação do experimento que Rutherford fez lá em 1909, né, que é aí o experimento com a folha de ouro bombardeada por partículas alfa. Tá respondido aí o primeiro exercício. Vamos lá para o segundo exercício da lista, vou puxar aqui e a gente vai para lá. Um exercício aí da Unifor do Ceará, certo? Então vamos lá, fazer a leitura. Temos aqui afirmações e queremos ver quais dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton em 1808. O modelo de Dalton é aquele que foi o primeiro modelo atômico a ser sugerido, né? Dalton disse que os átomos eles eram esferas rígidas, né, sem carga, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, certo? Então é isso que Dalton falou sobre os átomos. Não se conhecia ainda elétrons,
Não se conhecia ainda espaço vazio, núcleo, eletrosfera, nada disso. É o primeiro modelo, conhecido como modelo bola de bilhar, né? Bola de sinuca. É como se o átomo fosse uma bolinha de sinuca, né? Uma esferinha rígida, maciça, indivisível e indestrutível. Então, vamos lá. Os átomos, primeiro, diferem de elemento para elemento. Dalton falou que os átomos de um elemento é diferente dos átomos de outro elemento? Sim, falou isso com certeza, né? Ele falou que os átomos são, né, esferas rígidas, macias, desse jeito, mas aí todos os átomos do mesmo elemento são iguais e de elementos diferentes são diferentes. Ele disse isso sim. Os átomos são as unidades envolvidas nas transformações químicas? Ele falou isso daí também, né? Ele disse que, né, o que acontece aí as reações químicas? Nas reações químicas, os átomos eles não são nem destruídos, nem criados. Eles simplesmente se reorganizam, né? Antes, as substâncias iniciais, os átomos estavam se organizados de uma forma, e aí depois, quando acontece a transformação química, a reação química, esses átomos se reorganizam de uma maneira diferente. Isso Dalton falou sim. Terceiro, são indivisíveis. Sim, Dalton disse que os átomos eram indivisíveis, né? É até o significado da palavra átomo, né? Vem do grego a, não, tomos, partes, não partes. Não é possível dividir em partes ou é indivisível. A quarta afirmação, ó, consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. Então isso daqui é falso, né? Não existia lá na teoria de Dalton nenhum conhecimento sobre elétrons, núcleo, eletrosfera. Então, as afirmações que estão incluídas na teoria atômica de Dalton, em 1808, é somente a 1, a 2 e a 3. 1, 2 e 3, aqui a letra E, certo? Já vamos emendar aí no terceiro exercício da Unisa de São Paulo. Eletrosfera é a região do átomo que, certo? Letra A, concentra praticamente toda a massa do átomo. Na realidade, quem concentra praticamente toda a massa do átomo é o núcleo, né? É onde estão os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons são as partículas ali que vão ser responsável por, né, praticamente toda a massa do átomo. A eletrosfera, os elétrons, a gente diz que eles têm massa desprezível, ou seja, quando se compara com a massa do núcleo, não dá diferença. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica positiva. Quem está na eletrosfera são os elétrons. E os elétrons são partículas de carga negativa, né? Elétron é negativo. C. Possui partículas sem carga elétrica? Não, as partículas sem carga elétrica são os nêutrons, que estão lá no núcleo junto com os prótons. Eletrosfera é a região do átomo que permanece inalterada na formação dos íons. O que são os íons? Os íons não são as espécies que contêm carga, que pode ser o cátion, que é positivo, ou o ânion, que é negativo. O cara que é positivo, um íon positivo, um cátion, ele é positivo porque ele perdeu elétrons. E o cara que é negativo, que é um ânion, ele é negativo porque ele ganhou elétrons. Então, na formação dos íons, a eletrosfera não permanece inalterada, né? Ela é alterada sim. Ou teve menos elétrons, se tiver perdido, ou ela tem mais elétrons se tiver recebido. Então, só restou para nós aqui a letra E. Eletrosfera é a região que tem volume praticamente igual ao volume do átomo. Lembra que o núcleo ele é bem pequenininho, né? Ele é bem pequenininho
e a maior parte do átomo é o espaço vazio, que é a região ali da eletrosfera. Então o núcleo, né, ele, embora tenha a maior, praticamente 100% da massa do átomo, ele quase não tem volume. A maior parte do átomo é a eletrosfera. Então, a alternativa para nós aí, é a alternativa correta. Vamos aí ao exercício 4, o exercício da ITA de São Paulo, que é o último exercício desse primeiro vídeo aqui. Vamos resolver esses 4 exercícios. Ó, considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Então, eu nem vou ficar adentrando muito aqui nas questões, porque a gente já falou muito da experiência de Rutherford lá no exercício número 1, né? Então, vamos aqui simplesmente, né, relembrar o que a gente falou e ver se está dentro ou não aí do que aconteceu ali na experiência de Rutherford. Letra A. A experiência constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partículas alfa. Bom, se ele bombardeou ali uma folha de ouro com partículas alfa, né, ele bombardeou uma película metálica, né, verdadeiro. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Beleza. Então é verdadeiro, né? Elas foram desviadas por causa da repulsão do núcleo positivo. Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem densidade uniforme. Bom, a densidade do átomo não é uniforme. Por que não é uniforme? Bom, ele descobriu que a maior parte não tem quase densidade nenhuma, né? É vazia, e que a densidade do núcleo, que é ali uma densidade grande, né? Porque ele tem uma grande massa num espaço muito pequeno, né? É um núcleo denso. Então, aqui a letra C, ela é a alternativa, né? Porque aqui pediu alternativa falsa. O átomo ele não tem densidade uniforme. O núcleo, sim, ele é muito denso, mas o resto do átomo, a eletrosfera, não, certo? Então, a alternativa C é a alternativa aí que é falsa. Chegamos ao final desse primeiro vídeo, resolvemos 4 exercícios. Vamos lá continuar aí e resolver mais aí no vídeo 2. Vejo você lá, gatinho, vejo você lá, gatinha. Tchau.